Olá, essa é a minha apresentação intitulada Redes e Narrativas Transnacionais da Moradia na América Latina, o caso da International Basic Economic Corporation, a IBEC. Meu nome é Michele Dias, eu sou doutoranda em História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no Brasil. Sou integrante dos grupos de pesquisa Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica, o CAP, da Unifesp, e o Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, o CIEC, na Unicamp. Essa minha apresentação para o quarto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, História, Historiografia e Memória, ela é parte da minha pesquisa de doutorado em andamento, financiada pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Aqui eu farei algumas considerações sobre o meu objeto de pesquisa e que ainda está em desenvolvimento. Então, para falar um pouco sobre a minha pesquisa, é importante apresentar alguns indivíduos que estão relacionados ao meu objeto. A família Rockefeller é uma família muito importante e conhecida nos Estados Unidos, principalmente por suas atividades, né, com a filantropia. A família Rockefeller, ela começou a ter uma certa notoriedade a partir da figura do John D. Rockefeller Sr., que foi o patrono da família e fundador da Standard Oil Company, uma das principais companhias de refinamento de petróleo nos Estados Unidos, que tinha pontos de refinaria por toda a América Latina. Em 1913, ele funda a Rockefeller Foundation, que vai ser ampliada, né, as suas atividades com com a com o trabalho de seu filho, que era o John D. Rockefeller Jr. Ele vai trabalhar com as questões filantrópicas sobre da medicina, da cultura, da habitação, com projetos de caridade, a partir do trabalho dessa fundação. E o John D. Rockefeller Jr., né, ele tem alguns filhos, sendo que o principal deles, que eu vou me referir aqui nessa apresentação, é o Nelson Aldrich Rockefeller. O Nelson Aldrich Rockefeller, que o que está aqui nessa imagem, ele foi um importante político e administrador, principalmente quando a gente fala sobre as políticas e relações interamericanas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi coordenador do Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, que vai fazer todas as relações entre Estados Unidos e América Latina durante o período da Segunda Guerra Mundial, principalmente no que diz relacionado a implementar políticas de cultura, economia, agricultura, né, entre esses dois eixos. Em 1940, ele funda uma outra fundação com seus irmãos que se chama Rockefeller Brothers Foundation. Mas é a partir do seu trabalho no Office que o meu objeto de pesquisa se desenvolve. A atuação do Nelson Rockefeller no Office acabou mostrando a ele que o papel da América Latina para a hegemonia dos Estados Unidos no continente americano era essencial. Então, ele acaba depois que o conflito termina, né, ele acaba fundando duas empresas que são importantes, né, que vão ter a sua atuação no território latino-americano. Uma das empresas é a American International Association for Economic and Social Development, a AIA, né, que é uma empresa organizada com o propósito de promover o autodesenvolvimento e melhor padrão de vida, com características mais filantrópicas, né? Então, ela vai atuar no campo da agricultura, do uso da terra, da conservação, saúde pública, saneamento, alfabetização. Junto com essa empresa, ele também funda a IBEC, que é o meu objeto de estudo, a International Basic Economic Corporation, que essa empresa tem o caráter de promover o desenvolvimento econômico de várias partes do mundo e aumentar a produção e disponibilidade de bens. Então, a gente pode compreender que, enquanto uma empresa com caráter filantrópico, ela vai observar, né, os problemas que o país, o local possui, a outra ela vai promover
a resposta, uma solução para esses problemas, né? Então elas atuavam de certa maneira em conjunto. Falando especificamente da IBEC, ela é dividida em três áreas. Uma que é o IBEC Research Institute, que vai depois virar um braço autônomo da empresa, né? Então ele vai trabalhar no desenvolvimento de pesquisas sobre alimentos, como o milho, por exemplo, né? E no Brasil ela atua principalmente pesquisando sobre milho e café, principalmente no interior do estado de São Paulo e no sul do estado de Minas Gerais. A IBEC Technical Service vai ser um braço da empresa que vai ser direcionado à pesquisa sobre planejamento urbano e maquinário. No Brasil, ela atuou na elaboração do programa de melhoramentos públicos para a cidade de São Paulo e no estudo de transferência do aeroporto de Congonhas. E um terceiro braço, que esse é o mais importante para a minha pesquisa, é o da IBEC House Division, or Corporation, como vai ser conhecida depois, que é um braço que vai funcionar para a promoção de habitação nos lugares onde a IBEC vai atuar. Então, a IBEC Housing, ela começa como uma subdivisão da IBEC Technical, tendo como principal proponente para os projetos arquitetônicos o sócio do Nelson Rockefeller e arquiteto Wallace Kirkman Harrison. Para a construção dos conjuntos habitacionais que a empresa vai promover, o arquiteto, o Harrison, ele desenvolve um método construtivo chamado IBEC Method, que juntava características da produção fordista industrial com o auxílio da pré-fabricação. O principal conjunto entregue pela IBEC com a técnica do método foi o conjunto Las Lomas, em San Juan, em Porto Rico. Ele foi construído entre 1955 e 56 e possuía 1.583 unidades habitacionais, sendo que todas essas foram vendidas antes mesmo do início da construção do conjunto. Então, aqui eu vou apresentar um pouco mais sobre este método construtivo, que ele funcionava como a escolha de um local para a construção do conjunto e preparação desse terreno, depois colocar todas as estruturas, e aí eles utilizavam para a construção do conjunto um tipo de forma feita de madeira e aço, né, junto com o auxílio de um guindaste, que foi desenvolvido pelo Harrison. E aí eles colocavam o concreto nessa forma. Faziam, então, com o auxílio de um outro guindaste, eles drenavam a água do concreto para que a cura do concreto fosse mais rápida, faziam as instalações da laje e todas as instalações elétricas e hidráulicas para assim entregar o conjunto habitacional de uma forma rápida e eficiente. Então, aqui a gente tem algumas fotos desse método construtivo. Então, aqui seria a instalação de uma placa de concreto pré-fabricada no local onde a casa seria instalada. Depois, a utilização de uma forma, né, da casa, nos moldes da casa, que seria instalada com auxílio deste guindaste. E aqui, né, a colocação do concreto, né, dentro dessa forma. Nesse meio tempo, todas as questões sobre elétrica e hidráulica seriam feitas e, após a cura do concreto, a instalação da laje de concreto. E aqui nós podemos observar uma foto de um dos catálogos de venda dos conjuntos, né, da casa pronta. Então, aqui na minha pesquisa, eu consegui localizar alguns conjuntos que foram executados nas Américas pela IBEC, né? Então, a gente tem os conjuntos na Virgínia, na Flórida, Tijuana, em Porto Rico, em São José dos Campos, no Brasil, Santiago do Chile e em Lima, né? Que fazem parte da minha pesquisa. E aqui eu apresento também uma tabela, né, com o número de casas que foram construídas que eu tive até agora com um certo
uma certa parte da documentação. Então, em 1947, eles executam 204 unidades habitacionais no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, como um tipo de protótipo da empresa. Mais próximo ao fim da década de 40, eles realizam o conjunto em Porto Rico, e aí eles vão começar, né, a tentativa de a construção de um conjunto na década de 50 no Brasil, que não foi realizada. Então, em 319 unidades habitacionais na Flórida e mais algumas em Porto Rico. Porto Rico vai ser o local em que a IBEC vai instalar a maior parte dos seus conjuntos habitacionais, dado o fato que o Porto Rico é um protetorado dos Estados Unidos, então o financiamento, né, o financiamento para a construção desses conjuntos habitacionais é muito mais facilitado do que em outros países da América Latina. Mas mesmo assim, a empresa vai atuar, né, no México, no Peru e no Chile. Essa tabela vai até o início da década de 70, que é o período que eu tive acesso à documentação ainda. Ainda existe a década de 70 em si para ser pesquisada, porque no Brasil, por exemplo, o conjunto vai ser construído na década de 70, também outros conjuntos, né, nesses países latino-americanos também vão ser construídos ou aumentados durante essa década. Então, essa tabela ela é uma tabela parcial. Então, aqui eu trago um pouco mais sobre o conjunto que eu tive mais contato, que foi o conjunto habitacional Cidade Vista Verde, da IBEC, instalado na cidade de São José dos Campos, uma cidade que fica localizada entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, que são duas das principais cidades que a gente tem no país. A instalação desse conjunto da IBEC na década de 70, ela foi uma tentativa de instalação de um conjunto que já havia sido conversado, porém nunca não foi realizado, que foi o conjunto que eles tentaram realizar na década de 50. Em 1970, por causa de uma grande demanda da cidade, porque essa cidade tem um caráter industrial forte, com a instalação de indústrias automobilísticas, o prefeito dessa cidade de São José dos Campos, ele acaba entrando em contato com Rodman Rockefeller, filho do Nelson Rockefeller e então presidente da empresa nesse momento, para que eles pudessem realizar um acordo da instalação de um conjunto habitacional nessa cidade, que iria ser direcionado a trabalhadores das empresas Ford e General Motors, né? Então, eles acabam estabelecendo esse acordo para a construção de um conjunto nessa cidade. E aí nós podemos observar que todo o discurso em volta da instalação deste conjunto é um discurso de um conjunto que tem um estilo de vida muito americano, seguindo questões do próprio American Way of Life que acabam permeando muito a propaganda desse conjunto habitacional. Aqui a gente pode ver uma propaganda de jornal em que é intitulada Aqui o meu menino dorme tranquilo e de manhã a gente ouve o cantar dos pássaros, né? Então tem um relato de uma mãe falando sobre como a vida nesse conjunto ela é de fato muito calma, tranquila, que o conjunto tem os principais princípios urbanísticos instalados ali, com áreas verdes, né? E que ele promove uma qualidade de vida para a família. Porém, é importante observar que, como essas fotos revelam, o conjunto foi construído de forma tradicional, o que acaba fornecendo para a gente algumas questões do método que não foi possível ser realizado no Brasil. Bom, estas aqui são algumas das minhas referências bibliográficas. Como eu havia comentado, esse é um trabalho ainda em desenvolvimento e ficarei muito satisfeita em receber considerações sobre o meu trabalho. Muito obrigada.